Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia, Brasil. Hoje a minha live é com nada menos de que o Parreira, né? Parreira, nosso preparador físico da seleção brasileira de 1970, junto com Edmundo Chirol, e nosso treinador, né? Em 1994, campeão do mundo. Vai ser um prazer recebê-lo na minha live, bater um papo gostoso, falar sobre o futebol, sobre a carreira dele como preparador físico, como treinador. Então, para mim vai ser um orgulho muito grande. Então, hoje esse papo é com o Parreira, nosso campeão mundial pela seleção brasileira. Estou aguardando aí, ele já está batendo um papo aqui com minha esposa, já está organizando. Daqui a pouco a gente começa esse papo gostoso. Vamos falar sobre o futebol brasileiro, sobre os clubes, né? E espero que seja um papo gostoso, que vocês aproveitem aí. Já tá chegando já? Já. Já tá aqui. Já tá? Ok. Tá. Parreira, bom dia. Tudo bem? Decidiu muitos É, campeonatos. Gol era um detalhe para você. decisão era comigo, né? Na hora da Verdade, decisão, verdade. É. o artilheiro ia lá e deixava a marca. Uma história muito bonita aí com o Mengão. Obrigado, obrigado. Sabe que é um prazer te receber, a gente bater um papo sobre o futebol brasileiro, o futebol mundial, o começo da sua carreira como preparador físico, depois se tornou esse grande treinador, campeão do mundo, que nos deu um orgulho muito grande, né, aos torcedores brasileiros, à nação brasileira. Eu quero deixar você bem à vontade para você passar para a gente, né, um pouco da sua experiência e do seu começo, né, como preparador físico, depois como treinador. Fica à vontade aí. Ô, Nunes, a minha história é muito interessante, né? Porque eu com 14 anos, 15 anos, eu já sabia que eu queria ser um preparador físico. Interessante, né? As pessoas É naquela época verdade. queriam ser médico, engenheiro, advogado, economista, eram as profissões mais cobiçadas, né? Quando eu falei para minha família que eu ia estudar educação física, foi uma decepção muito grande. Todo mundo queria que eu fosse para engenharia, advocacia, direito, engenharia, advocacia e medicina e tal, mas eu não tinha jeito para nada disso. Eu queria ser professor de educação física, eu queria ser preparador físico. Aí você vai me perguntar como que aos 14, 15 anos você queria ser um preparador físico? Porque naquela ocasião, naquele ano, quando eu completei 14 anos, o Brasil foi campeão do mundo em 58. Primeira vitória do Brasil em Copas do Mundo. E eu fiquei, evidentemente, que não tinha televisão, a gente não podia acompanhar, mas tinha o rádio, tinha os jornais e tal. E tinha a chegada dos caras quando eles chegaram aqui, né? Aquela festa, aquilo me comoveu de uma maneira tal. Eu vendo o Pelé, e vendo o Paulo Amaral dando preparo físico para o Pelé, para o Garrincha, e eu falei, eu quero ser aquilo ali, que era um preparador físico. E para ser aquilo ali, você tinha que ir para a escola de educação física. Foi o que eu fiz. Estudei 4 anos, me formei em preparador físico, em professor de educação física, em técnico de futebol. E dei sorte que logo em seguida eu fui indicado pelo Itamaraty para ir para Gana. Passei um período no São Cristóvão, em 67, convidado pelo meu amigo, querido amigo José Alves do Rio. Ele foi o treinador, eu fui o preparador físico dele. E no meio da temporada, o Itamaraty, respondendo a um pedido do governo de Gana, que queria um técnico para a seleção de Gana, que até hoje é uma das mais importantes da África, eles me convidaram. Foram na escola, pediram referências e me indicaram. Eu fui lá, fiz uma entrevista, me fizeram 4 perguntas em inglês, eu respondi, e foi assim, Nunes. Eu estava no Maracanã, o secretário foi lá e me perguntou: você quer ir para Gana, ser técnico da seleção de Gana, depois do jogo? Eu falei, por coincidência, foi um jogo São Cristóvão e Flamengo. Eu falei, quero.
Ele falou, você pode? Eu falei, posso. Então vai lá amanhã no Itamaraty. Uma semana depois eu estava viajando. Então, o poder de decisão está preparado, eu estava preparado, eu falava inglês naquela ocasião. Então, é que eu digo sempre, estou falando de 50 anos atrás, já era importante você dominar uma outra língua. Hoje, então, é fundamental. Se você não fala português, inglês e mais outro idioma, você não sai do lugar. Naquela ocasião, então, fazia uma diferença muito grande. E eu fui ser técnico da seleção de Gana. Fomos campeões da África com o clube campeão de Gana. Fomos à final da Copa Africana de Seleções. Aí terminou o meu contrato, que era de um ano só. O Itamaraty me mandou por um ano. E eu fui. Detalhe, esteja preparado e pague o preço. Pagar o preço tem muita gente que quer começar lá em cima. Aí, quando você vê a história de alguns jogadores que estão na Europa, que disputaram a Champions League, o cara passou 2 anos na segunda divisão de Portugal, segunda divisão da Espanha, pegou um time pequeno, aí despertou atenção, um time grande contratou, e assim é com todo mundo, né? Você não começa lá em cima, é numa empresa, é num banco, você não começa como presidente do banco. Você pode até se tornar presidente do banco. Você começa lá embaixo, pequenininho, vai aprendendo, vai crescendo, vai aprendendo coisas. E no futebol foi assim. E pagar o preço também faz parte do salário. Eu fui ganhando naquela ocasião $100. Era o salário que o Itamaraty me pagava. $100, mas eu teria ido de graça, porque eu era professor, eles me deram uma licença remunerada e eu fui. O importante era a oportunidade. No dia seguinte, eu saí em todos os jornais do Brasil e até na televisão, que dizia o Itamaraty, através do ministro das Relações Exteriores, que era o Magalhães Pinto, dono do Banco Nacional naquela ocasião, um banco muito importante, com o embaixador de Gana, resolve mandar um jovem brasileiro para dirigir a seleção de Gana. Então foi a minha primeira exposição pública assim, em nível nacional e internacional também. E eu fui para lá, fiquei lá um ano. E o mais importante, tive a visão, aproveitando uma oportunidade, que uma delegação da Alemanha foi lá disputar um torneio em Gana, ao fazer alguns jogos amistosos, eu fiz contato com esse dirigente, fui estudar na Alemanha. Olha só como é a vida, Nunes. É Na verdade. Alemanha, onde eu estava na Alemanha, na associação em que eu fiquei, a seleção da Alemanha ficou também hospedada para jogar contra a Inglaterra e contra o Brasil 4 dias depois em Stuttgart. Então, fiquei conhecendo aquela turma toda, Overath, Beckenbauer, aqueles jogadores maravilhosos que você conhece, que querem ver. Probleminha na internet dele. Tá tendo um probleminha na internet do Parreira. Eu fui para a Alemanha e fomos lá para ver o jogo da Alemanha contra o Brasil. Estava em Stuttgart, estava lá, foi em Stuttgart. E quando eu entro no campo, o Brasil treinava de um lado e a seleção da Alemanha do outro. E nós entramos. Quando eu entro, eu escuto aquela voz: Carlinhos, o que é que você está fazendo aqui? Era o queridíssimo amigo, professor Admildo Chirol, que tinha sido Tirar. meu professor na escola de educação física. Eu falei, eu estou estudando. Ele falou, quando terminar aqui, você voltar para o Brasil no final do ano, vem conversar comigo. Eu fui conversar com ele e ele me convidou para ser preparador físico da seleção. 3 anos depois de formado, eu estava em 70 na Copa do Mundo com a seleção brasileira e fomos campeões do mundo. Foi uma experiência fabulosa ter trabalhado com o Zagallo, com o Coutinho, com o Chirol, com aqueles jogadores excepcionais, né? Que você conhece, Claro, Gerson, claro. Carlos Alberto e tal. Então foi uma experiência fabulosa. Comecei com o pé direito. E lá eu conheci o Zagallo, que é meu amigo há mais de 50 anos, né? 50 anos, e fizemos uma amizade que se mantém, graças a Deus, até hoje. Para você ver como é que as coisas acontecem. Então, se prepare. Verdade. É para todo mundo, não é para mim, não é para o futebol, não é para todo mundo. Se prepare, procure as oportunidades e pague o preço. Pagar o preço é o que eu fiz. Ir para Gana, ganhando $100. E para mim não foi nenhum sacrifício, foi muito bom. E aproveitar.
e com as coisas que eu fui aprendendo, as pessoas foram achando que eu dava para ser treinador. Nunca forcei a barra, nunca forcei a barra. Na Copa de 70, o Zagallo me indicou, eu junto com o Rogério, nós fomos observadores táticos. A gente ia ver os jogos dos adversários e tal, tal, tal. E no Fluminense, de vez em quando saía um treinador, mandava embora, eu assumia o time 3, 4 vezes, 3, 4 jogos, e voltava para a preparação física, que era o que eu queria continuar como preparador físico. Até que o Zagallo, em 76, foi treinar a seleção do Kuwait. Nós fomos juntos, eu fui convidado. Ele ficou 1 ano, nós ganhamos um torneio, a Copa do Golfe. A mulher dele não se adaptou, tinham 4 crianças pequenas e a vida lá naquela ocasião, naquela região, era muito difícil. Ele retornou, eu retornei com ele. 1 semana depois, os dirigentes do Kuwait, vendo o meu trabalho, conhecendo o que eu tinha feito junto com o Zagallo, me convidaram para retornar. Não disseram que eu iria ser, só para eu retornar. Eu retornei, me deram a seleção do Kuwait juvenil, nós fomos campeões da Ásia no torneio. Em seguida teve um torneio Copa do Golfe, aí já era a seleção principal, me deram, eu continuei, fomos campeões do Golfe, e aí começou, Dunes, aí fomos campeões da Ásia, campeão da Ásia, como você ganhar a Copa de Seleções aqui na América do Sul, como ganhar a Copa de Seleções na Europa, ganhamos da Coreia do Sul na final, fomos à Olimpíada de 80, e vale ressaltar que só ia uma seleção de toda a Ásia, e o Kuwait foi a primeira. Fomos para Moscou, na primeira fase não perdemos para ninguém, jogamos contra a Colômbia, ganhamos da Nigéria, que era campeã africana, o Otto Glória era o treinador da Nigéria, e empatamos com a República da Tchecoslováquia, e só perdemos na quarta de final para a Rússia, que era dona da casa, por 2-1. Então foi uma participação excelente. 1 ano depois, em 81, disputamos a eliminatória para a Copa de 82 na Espanha. Só iam 2 da Ásia. O Kuwait novamente foi o primeiro e foi a Copa de 82. Então, nesse período de 8 anos, o Kuwait foi o primeiro da Ásia em tudo. Esses jogadores kuwaitianos podem se orgulhar e bater no peito. Nós, como amadores, ganhamos uma Copa do Golfe, ganhamos a Copa da Ásia, fomos a uma Olimpíada e disputamos uma Copa do Mundo. Então, esse é o meu orgulho, ter começado a minha carreira desse modo, dessa maneira. Verdade. E graças a Deus... Muito, são coisas que a gente não fala muito, não divulga, mas que, na verdade, contam uma beça. Mas é importante, né? É importante o começo de uma profissão, a pessoa tá preparada, tá consciente, e correr atrás do objetivo. Foi o que você fez. Então, é uma história muito bonita, né? De um garoto que, com 14 anos, que focou num sonho e foi buscar esse sonho que se tornou realidade. Isso é muito bacana. Eu me lembro muito bem, Parreira, eu morava em Feira de Santana, na Bahia. Eu tinha na faixa de 11, 12 anos, e na minha casa não tinha uma televisão, tinha um rádio que a gente ouvia os jogos, né? O Campeonato Baiano, Campeonato Carioca, Paulista, Mineiro. E eu ia para a casa do vizinho, eu ficava na janela vendo a televisão preto e branco, e em 70 estava começando a televisão colorida, né? E eu tive o prazer de assistir a Copa de 1970. Ver o Pelé, ver o Garrincha, o Jairzinho, o Clodoaldo, Piazza, Carlos Alberto, Félix, Everaldo, né? Tostão, Gerson Timaço. E eu ficava ali, eu na janela pequenininho ali vendo esses jogadores, né? E eu sempre tive um sonho, né? E eu foquei nesse sonho e fui buscar o sonho e consegui o meu objetivo. Foi vestir a camisa do Flamengo e um dia jogar no Maracanã. Engraçado. Eu na Bahia, eu descascava laranja na porta do estádio e ajudava minha mãe a vender laranja, bolo de aipim. E eu já estava com a chuteira nos pés. Meu pai, do primeiro sapato meu, fez a minha chuteira. Eu ficava ali pronto. E simplesmente o Flamengo foi jogar contra o Fluminense de Feira de Santana. Aí foi a primeira vez que eu vi o Garrincha de perto, né? Eu pequenininho, o Garrincha já em final de carreira, mas é o Garrincha, o Mané Garrincha. Claro. E
a emoção, o orgulho foi muito grande de eu fazer aqueles 15 minutos ali do intervalo e a diretoria do Flamengo está observando aquelas crianças jogando. Eu tive a alegria e o prazer de dois dirigentes do Flamengo ficar em Feira de Santana para conversar com meu pai e com minha mãe para me trazer para o Flamengo. Então, quer dizer, aí eu já estava me preparando para conseguir o meu sonho, o meu objetivo de vestir a camisa do Flamengo e jogar no Maracanã. Então foi um orgulho muito grande. Eu gosto Eu muito dessa queria que você história. obrigado. Eu queria que você passasse para a gente um pouco da sua experiência de você conviver com Pelé, com Jairzinho, com Gesso, com Rivelino, né, Tostão. Eu me inspirei no Vavá e no Tostão. Me inspirei no Vavá pela raça, pela presença diária que ele tinha dentro de campo. E Tostão pela movimentação, pela leitura, né, do esquema tático que ele tinha, né, que ele se movimentava dando espaço, abrindo espaço para os companheiros e jogando aquela barbaridade que ele jogava, um centroavante super inteligente. Como é que era é, como foi a experiência que você teve de trabalhar com esses monstros do futebol? Bom, só aproveitando e ressaltando o que você falou sobre a sua carreira, sobre o seu início e o que eu havia falado sobre a minha carreira e de todo mundo que chega lá, é começar com um sonho. Você tem que sonhar, não tem jeito. Começa com um sonho, eu quero ser aquilo ali. Agora, não pode ficar esperando que o sonho se torne realidade. Você tem que entrar em ação. Você entrou, Com eu entrei, eu certeza, fui me preparar. Então, com essa certeza. mensagem é muito importante para todo mundo que está começando. Sonhe, tem que sonhar mesmo, pensar, ter um foco, ter um objetivo, ter uma meta e entre em ação. Transforme esse sonho em realidade. Foi o que você fez, foi o que eu fiz e que muita gente faz, não é novidade. Olha, essa experiência moldou a minha carreira esportiva, moldou a minha vida. Ter trabalhado com aquela comissão técnica de alto nível, com aqueles jogadores do melhor nível, e agora a pandemia nos deu esse prazer de rever esses jogos todos e ver como aquela seleção foi brilhante e muito à frente do seu tempo naquela ocasião. E eu Certo. valorizo muito o trabalho que o Zagallo fez naquele momento. O Zagallo, para mim, foi o maior treinador com quem eu trabalhei e era realmente um cara de ideias avançadas. Então, compactação, que todo mundo fala aí, agora o Zagallo já fazia há 50 anos atrás, em 70, em 67. Juntar o time, compactar, 5 no meio. Você não consegue definir aquele time. O Tostão tinham 10 números, tinham 5 números 10 jogando no time, todo mundo voltava, era o Rivelino, era o Gerson, era o Pelé, era o Tostão, era o Jairzinho, a gente enchia o meio do campo, então o time jogava compactado, voltava, perdia a bola, compactava ali do grande círculo e tal, compactação. Toque de bola, saída, velocidade, alternância de ritmo, movimentação, versatilidade. Você vê, o Rivelino foi parar na ponta esquerda, o Tostão foi jogar de 9, e o Jairzinho era um ponta que entrava em facão, em diagonal. Então aquele time tinha tudo. Clodoaldo saía, fez até o gol. O Gerson fez gol, olha só. Os dois homens de trás fizeram gol na Copa do Mundo. Então essa Verdade. versatilidade, essa movimentação, tudo isso aí, aquela seleção foi pioneira. E também na parte física, nós tivemos 4 meses de trabalho, quase 5 meses. Então fizemos um trabalho naquela ocasião inovador. Nosso chefe era o Chirol, o Coutinho e eu. Introduzimos o trabalho individualizado, as cargas individualizadas. Cada treinador, cada jogador fazia o treinamento com a sua carga de trabalho. Fizemos os testes de avaliação física e introduzimos o trabalho aeróbico, o trabalho anaeróbico, as corridas de longa distância, o regime de full time, de manhã e à tarde, alimentação. E como a gente teve muito tempo, aquele time chegou na Copa do Mundo na ponta dos cascos. Fizemos a adaptação à altitude, então a preparação foi toda perfeita. E trabalhar com esses jogadores foi maravilhoso. A gente se respeita, se gosta e é amigo até hoje. É evidente que a vida nos separa, cada um seguiu o seu rumo, a sua família, os seus filhos, os seus netos e tal, mas todos foram maravilhosos. A gente não tem nada que reclamar. O Pelé, que já era o rei Pelé, em 70 o Pelé já era o rei Pelé, foi a última Copa do Mundo dele, foi o cara que mais se dedicou, o cara que melhor exemplo deu. O Brito treinava demais, o Jairzinho era um exemplo, puxava a fila. Quando você vê o Jairzinho explodindo na Copa, não foi por acaso não, o Jairzinho do primeiro dia, preparação de 4 meses, o Jairzinho era o primeiro a puxar a fila, treinava, se dedicava, e todos eles, de um modo geral, o Rivelino, do seu jeito, da sua maneira, e todos se adaptaram, se entrosaram, todos se respeitavam.
Então é isso aí. Você não ganha a Copa só com talento, com qualidade técnica, não ganha com homens também que querem, que têm um objetivo, que se comprometem. Se comprometer é exatamente isso. Quer estar comprometido. Você esquece de tudo e só pensa naquele objetivo. Fizemos uma adaptação à altitude de 21 dias em Guanajuato, uma cidade que não tinha nada, mas era importante para a preparação final. Se nós chegássemos à final, como acabamos chegando, o time está adaptado. E chegou na final. É mais um probleminha na internet, mas vai voltar, com certeza. Estou gostando muito desse papo, papo sadio, objetivo. É importante que os jogadores de hoje escutem essa entrevista que eu estou fazendo com o Parreira e para os próprios treinadores, entendeu? Caiu, mas vou voltar com fé em Deus. Então é importante, né? É importante que todo mundo esteja, né, assistindo essa live, os próprios treinadores, preparadores físicos, a importância da união, né, da simplicidade do trabalho. O trabalho tem que ser realmente objetivo e tem que ter um foco. E esse foco você tem que correr atrás para poder alcançar o objetivo. Então, ver o que está acontecendo aí. Aguardando ele se Estou aguardando ele. Deve ter sido a internet dele, tá? Mas é isso aí, gente. Eu vou deixar o Parreira voltar aí, cara. A internet deve estar um pouquinho difícil lá. Mas, pô, tá legal o papo, gostoso. Vou procurar explorar o máximo dessa inteligência do Parreira em relação ao futebol, ao esquema tático, condicionamento físico. Já tinha tudo isso é importante. tinha uma experiência de Botafogo, foi bicampeão com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, com o Jairzinho, com o Roberto, com o Rogério, com aquela turma toda. Então ele chegou na seleção com essa moral de bicampeão carioca, e já com aquela experiência de Copa do Mundo, e ele se integrou muito bem à comissão técnica. Eu não conhecia o Zagallo, ele não conhecia o Coutinho, ele só conhecia o Chirol, e todos nós fizemos realmente um grupo muito unido. E você, para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que estar unido dentro e fora do campo, tem que ter um planejamento, tem que ter bons jogadores, tem que ter um líder como era o Zagallo, tem que ter ideias bem definidas, e o Zagallo foi arrumando o time ao longo da preparação. Não era fácil, ninguém jamais pensou que o Brasil fosse jogar com o Rivelino pelo lado esquerdo, com Pelo lado esquerdo, exato. E tudo isso foi mérito do Zagallo. E qual foi o objetivo quando ele fez isso aí? Eu não posso deixar de fora um jogador como o Rivelino, como o Tostão. Vou ter que dar um jeito de botar todo mundo para jogar. E arrumou o time. Então, Nunes, essa é uma característica importante do treinador. Uma vez eu perguntei ao Zagallo, como era o Feola? Qual era o ponto forte do Feola? E o Zagallo me respondeu da maneira mais simples. Nunes, o Zagallo sabia colocar cada um no seu lugar. De repente, o Jorge Jesus no Flamengo, ele não reinventou o futebol. Ele teve um mérito muito grande. Ele encontrou um lugar para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, para o canhotinho lá, o canhotinho bom para caramba. O Bruno Henrique. Não, e o outro canhotinho, que jogava pelo lado direito, o... Caramba, esqueci o nome dele agora. Everton Ribeiro? Hã? O Everton Ribeiro? Está até hoje no time, exatamente. Então, e atrás o Gerson e o Arão, e arranjou um lugar para os três na frente e tal. Então, um grande mérito dele, para mim, foi ter encontrado uma posição para os jogadores. Arrumou o time. Então, esse E é muito importante também, né, Parreira? Os jogadores... Disciplina, tal, marcar um pouquinho mais à frente, tudo isso ajudou. Mas claro, o grande mérito foi ter arranjado um lugar para cada um. Ter arrumado o time, equilibrado o time. E o mais importante também é os jogadores entender a filosofia de trabalho do treinador, né? Ele veio com a filosofia que encontrou um grupo que abraçou essa filosofia de trabalho
ficou um grupo fechado, focado e correndo atrás do objetivo. Por isso que chegaram ganhar o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Infelizmente não conseguiu o Mundial, faz parte, mas é um excelente time que joga para frente com alegria, grandes jogadores dentro do time Não, do não, Flamengo. exatamente. Trouxe essa filosofia, além do mérito de colocar cada um no seu lugar, marcar mais à frente, marcar a Claro, saída de bola e tal. E tudo isso aí, tudo isso aí foi mérito dele. E é uma coisa que o futebol mundial hoje faz. Entende? Não foi ele quem inventou isso. Ele veio, ele tem essa ideia, tinha essa filosofia e fez o Flamengo fazer assim e o time incorporou dessa maneira e os jogadores assumiram a ideia, como você falou, e o time foi embora. E merecidamente todos se destacaram, o time coletivamente, quando o coletivo vai bem, a individualidade aparece. Né? Isso aí é um chavão do futebol, mas que sempre vai ser usado. Está aí o Bayern de Munique, né? Que não é deixa verdade. a gente esquecer dessa importância do coletivo. Por sinal, você viu, né, a decisão, né, da Champions, né? Paris Saint-Germain e o Bayern, do Bayern de Munique. Eu fiquei impressionado com a personalidade dos dois times, dos jogadores, né? Tanto do PSG, Paris como do Bayern. O toque de bola, a rapidez, a movimentação, o companheiro dando opção que o outro companheiro passar o passe com personalidade, presença de área, sem vergonha de chutar pro gol. É uma personalidade incrível. os dois times procurando gol, jogando para frente, sem ninguém Exatamente, atrapalhar, exatamente. todo mundo saindo para jogar, apertando. O Paris Saint-Germain também começou a apertar daí 5, 10 minutos, mas depois eles já começaram, já inverteram, já foram marcar o Bayern lá na frente, criaram um pouquinho de dificuldade e o Bayern naquela característica de sair pressionando o adversário no campo todo e jogando em velocidade, sempre objetivo, sempre para frente, né? Aquelas mudanças de jogo e sempre terminando a jogada na área. Que é um time que não tenha um Neymar, que não tinha um Mbappé, mas coletivamente o time era muito bom e tecnicamente todos sabiam jogar. E, A e, força e, coletiva realmente e, foi. e não, e não tem vergonha de errar, entendeu? Não, O que é não. que está o que é que tá acontecendo hoje com o nosso futebol brasileiro? Que eu não vejo os nossos jogadores jogar dessa maneira. O futebol europeu está realmente na frente do nosso? Olha, esse assunto tem sido exaustivamente falado, comentado. Realmente eles têm uma filosofia que a gente conhece também, tanto que o Flamengo executou, os times tentam executar, de pressionar na frente, mas não é o nosso estilo. A gente tem que se adaptar a essa nova filosofia. Você sabe que aqui a gente sempre jogou e deixou jogar, a cadência do jogo é diferente, o jogo é mais cadenciado, nunca foi tão veloz como na Europa. E eu sempre falo isso e repito, e vou exaustivamente, não tenho vergonha de ficar repetindo, a grande mudança do futebol ocorreu em 66, na Copa da Inglaterra. Jogue e não deixe jogar, ou seja, pressione assim que você perder a bola, os espaços diminuíram, a velocidade do jogo aumentou e a intensidade aumentou. Tudo isso começou na Copa de 66. O 4-4-2 foi iniciado lá com a seleção inglesa. E até hoje, 60 anos depois, ainda é utilizado. O próprio Bayern joga com dois ali no meio, com dois do lado, o Miller e o Lewandowski na frente. Então, quando não é o 4-4-2 ortodoxo, é uma variação do 4-4-2. E tudo começou lá e hoje os europeus fazem com uma eficiência muito maior do que a gente aqui. A gente, Nunes, jogar dentro desse calendário não é brincadeira. A gente vai sofrer muito. A cada 3 dias a equipe estão jogando. Agora, joga em Recife, joga em Fortaleza, vai jogar em Porto Alegre, vai jogar em Curitiba. Então, os jogadores praticamente vivem dentro de concentração e dentro de avião e no campo para jogar. Treinamento é muito pouco. Então, a gente não vai ver essa velocidade do Bayern de Munique aqui no nosso futebol tão cedo. Ainda mais nessa temporada, que vai terminar em fevereiro, tem Libertadores, além do Brasileiro, tem Copa do Brasil. É muito exaustivo. Eu acho que tem sim. Realmente a gente precisa, não é copiar os europeus. Tá tendo um probleminha na internet dele, mas o papo tá gostoso, tá bem esclarecido.
Vamos ver se volta aí rapidinho. O tá voltando. Caiu novamente, mas ele já está esperto lá, né? Já. Não, mas o papo está muito bom. São essas dúvidas que a gente tem que tirar, que o torcedor brasileiro tem que saber. Realmente, o futebol europeu cresceu muito, principalmente na personalidade dele em campo. Preparados para isso, eu acho que é fundamental. Mas nem sempre o time do Jorge Jesus marcou pressão. Começava marcando, o adversário crescia, ele recolhia um pouquinho, depois saía. Eu acho que a grande vantagem é você saber equilibrar essas duas coisas. A hora que precisar jogar mais à frente, a hora que precisar recua um pouquinho, equilibra o time. Agora, o importante é manter sempre as linhas unidas, né? Estar Com compactado. certeza. Isso você não pode perder nunca. Se marcar à frente, a defesa tem que terminar no meio do campo. Se marcar um pouquinho atrás, você tem que juntar as três linhas. O homem de frente tem que se juntar ao meio, do meio tem que se juntar aos defensores. E o Bayern, você viu, dava para ver na televisão, eles marcavam a defesa lá no meio, mas o Neuer estava ali na intermediária de líbero, né? Guardando aquele É espaço, verdade. qualquer metida que aparecesse. Então é importante ter um goleiro inteligente, um goleiro que leia o jogo, que tenha essa inteligência esportiva, né? E eles sabem como recuar. O Milan, da época do saque, nos anos 80, ganhou campeonatos europeus, ganhou campeonato italiano com o Baresi, e todo mundo dizia, não, é mole ganhar do Milan, aquela defesa na frente, mete uma bola na trás, você não via ninguém fazendo gol nas costas do Baresi, que eles sabiam exatamente o momento de avançar, o momento de recuar, quando sentiam que havia um passe, mas eles recuavam, pegavam aquela bola de frente. Então, é realmente uma arte saber jogar com a defesa adiantada. Tem que preparar, tem que ter jogadores É inteligentes, verdade. rápidos, e o treinador tem que preparar. Não é de uma hora para outra que você vai fazer o time jogar daquela maneira. O nosso futebol tem suas características, um futebol de bola mais tocada, de bola mais trabalhada, de individualidade. E a gente sente, por exemplo, no Bayern de Munique é um timaço, mas a gente sente a falta de um drible, né, de uma tabela. Embora eles façam tabela, jogam com muita velocidade, um toque, mas não tem aquela jogada individual. Isso é uma característica nossa que eu acho que tem que ser preservada, mantida, essa capacidade de improvisar. Isso ninguém tem igual o brasileiro. Eu realmente, Parreira, eu fiquei muito impressionado com essa decisão que eu vi, que você viu também, né? Que o Bahia se tornou campeão. A personalidade, a segurança quando ele dá um passe. E é com rapidez, não erra, é difícil errar um passe, né? A velocidade é o passe certinho, não faz o companheiro correr, toca em cima, movimentação, isso me impressionou muito. Eu vi também o Paris também fazendo isso, né? Os contra-ataques, o Neymar com muita rapidez. Claro que demorava um pouquinho de o companheiro acompanhar ele, né, para fazer o 1-2. Você acha que o futebol, nosso futebol brasileiro, já precisa de treinador de atacante para não deixar cair no esquecimento os fundamentos que o centroavante tem que fazer? Não sei, eu nunca pensei nisso, não. Mas é importante se o treinador tivesse sido um Eu cara. estou te fazendo essa pergunta, eu tô te fazendo Não, essa porque pergunta o cara fala porque, treinador de goleiro, existe, né? Por que não existe um treinador claro, claro, para meio de campo, para atacante, né? Tem um jogador, mas exatamente. o goleiro é Na muito Europa já específico. existe, né? Na Europa já existe o treinador de Sim, atacante. Não é porque eu fiz o curso, né, da CBF, eu fiz para treinador de atacante específico, né, para treinar fundamento, para não deixar cair no esquecimento a importância do centroavante treinar, né, os fundamentos, né, saber chutar com a perna direita, saber chutar com a perna esquerda, saber cabecear, ter presença de área quando o companheiro fazer uma jogada de linha de fundo. Claro que o centroavante tem que estar ali, que é o homem de referência. Por isso que eu te fiz essa pergunta. O futebol brasileiro já precisa ter um treinador de atacante? eu acho que ajuda, porque o trabalho técnico é fundamental na carreira de um jogador. Se um atacante souber
dominar bem a bola, cabecear bem, chutar com os dois pés, com a perna esquerda, com a perna direita, volear, fazer um voleio, é evidente que ele vai ser muito mais produtivo. Mas aí quando você, veja bem, não quero contrapor nada, quando você lembra do Maradona, ele não cabeceava, ele não usava a perna direita, era só aquela canhotinha. Estamos falando de gênios, né? De gênios, jogadores Claro, sérios. claro. Quando eu lembro do Tostão, o Tostão era maravilhoso, excepcional, só com aquela canhotinha e tal, também não cabeceava, não era veloz e rendia. Então, tem muito da técnica, tem muito do talento individual, do gesto esportivo, da leitura do jogo, do entendimento. O Vasco hoje tem um atacante que ele precisa de 3 oportunidades no jogo para fazer 2 gols, o Cano, né? Agora, quando a bola bate nele, ele tem qualidade técnica para definir. Agora, o Claro. importante é que ele está no lugar certo, no momento certo, a movimentação. Outro exemplo maravilhoso foi o Romário, né? Era impressionante. A Verdade, bola caiu no pé dele, ele verdade. só botava para dentro. Não, ele estava muito bem colocado sempre. Ele tinha esse faro, como você tinha também, e tal, e sabia finalizar com as 2 pernas, cabeceava bem. Então, quanto mais repertório ele tiver técnico, melhor para ele. Mas o fundamental é essa leitura e entendimento do jogo. Como se colocar, aonde entrar, no momento de partir, cair nas costas do zagueiro, cair nas costas do lateral, entrar entre o zagueiro e o lateral. Então, o baixinho foi danado disso. Quando você lembra os mil gols do Claro, Romário, claro. a bola batia, daqui a pouco no pé dele, ele só botava para dentro. Ah, foi sorte, o pessoal botou. Não, ele estava bem colocado, mano. É Sempre. verdade, é Então, verdade. eu acho que é fundamental. Eu acho que um, um grande atacante que domine e que saiba ensinar, ele pode sim, na verdade, na fase de formação do jogador. 15, Na 16, base, né? 17, Na 18 anos, base. 19, na base. Ele vai ser muito importante na base. Depois que o jogador chega Certo. no time profissional e tal, na base eu acho importantíssimo. Se tiver alguém para ajudar, eu acho que é favorável. Na base, até os 19, 18 anos, porque esse repertório técnico, essa habilidade é fundamental. A habilidade, você sabe que ela é inata. Você desenvolve a técnica. A habilidade é do jogador. Pegar, levar para Claro, com cima, certeza. aquilo que o Messi faz, aquilo que o Neymar faz, aqueles dribles. E o Neymar falou numa entrevista, não, teve um gol que eu fiz contra o Flamengo, né? Que ele fez uma jogada, foi o gol do ano na FIFA, ganhou o troféu. Puxa, se eu tivesse que repetir aquilo, eu não sei repetir aquilo, foi na hora, sai na hora. Isso é improvisação, pô. Exatamente, é o jogador que é criativo. Eu cheguei a ser, né, auxiliar técnico do Flamengo. Eu trabalhei com Evaristo de Macedo, trabalhei com Carlinho, trabalhei com Zagallo. Para mim foi um orgulho muito grande trabalhar com essa esfera, né? Nunca tive o prazer de trabalhar com você, né? Mas eu observava muito, né? A postura do comandante, né? De saber cobrar, de saber ceder. E o Romário, ele tinha, todas as vezes que ele chegava no Flabar, eu estava lá na musculação, né, fazendo uma bicicleta, aí ele chegava, é, subia na outra bicicleta do lado, aí começava a pedalar junto comigo, e falava assim, Nunes, quantos gols você fez? Aí eu, 820. Aí ele, eu não sabia que ele estava contando já para me passar, entendeu? Mas o baixinho, Parreira, ele era danado. Ele treinava finalização, eu ficava observando, e ali dentro da área ele não era fácil, entendeu? Mas aí, Romário não treinava. Claro que treinava. Eu tava lá, eu via ele ali treinando os fundamentos, se aperfeiçoando, chute a gol. Porque eu treinava o time B do Flamengo, né? Eu tive o prazer de trabalhar com Júlio César, com Adriano, com Reinaldo, com Atiço, né? Com Rocha, o Romarinho. Então eu ficava ali observando o comando do Zagallo, o comando do Evaristo, do Carlinho. Cara, Não, isso é importante. Você falou uma coisa, extraordinário, você falou uma extraordinário. coisa fundamental. O baixinho, ele não fez esses 1000 e poucos gols, por acaso não. Tecnicamente, ele era Com certeza, com certeza. muito bem montado. Ele era com a perna direita, com a perna esquerda, o domínio, o cabeceio, ele era perfeito. Então, ele dominava a técnica do atacante. E o mais importante é esse feeling, né? De estar presente na hora certa, no momento certo, no local certo, entender o que é que vai acontecer, aonde a bola vai terminar, onde a jogada termina. Ele sempre procurava o lado oposto à bola, né?
a jogada ia pela direita, ele procurava o lado esquerdo para entrar em facão e tal. Então, o posicionamento dele era realmente fundamental. Então, eu acho que, tecnicamente, o jogador tem que estar aparelhado, tem que dominar os domínios do comportamento, do gesto esportivo e a leitura do jogo, né? Isso o Romário foi excepcional. Não foi por acaso que ele fez mais de 1000 gols. É verdade. É como eu te falei no início do nosso papo, da nossa entrevista aqui. Eu observei muito o Tostão. A movimentação, ele tirava os zagueiros de dentro da área, levava para as laterais, né? E os companheiros que vinham de trás, tinha aquele corredor. Porra, eu olhava, eu entrevistei o Gerson, falei, Gerson, como é que você fazia esses lançamentos? Você só ajeitava assim com a canhotinha e pum, lá no peito do Pelé, no peito do Jairzinho. Aí ele, meu amigo, é treinamento. Nos treinamentos a gente tem que se aperfeiçoar, treinar para quando chegar no jogo a gente fazer o que a gente sabe fazer, ter essa facilidade. Porque o Gerson fazia um lançamento de 150 metros e deixava na cara do gol os atacantes, né? O espaço do Gerson era de você tirar o chapéu, que era impressionante, onde ele colocava a bola na frente do atacante, caindo, o cara só tinha que dominar e fazer o gol. Eu me lembro do Gerson, eu fui preparador físico do Fluminense na época que ele estava jogando, terminando a carreira no Fluminense. Né? E tinha lá o Búfalo Gil, você conheceu, deve ter jogado contra, né? O Gil gostava... Joguei com ele na seleção brasileira. Então, o Búfalo Gil era maravilhoso. A jogada principal dele era aquela entrada em facão. Aí o Gerson ficava no meio ali, na canhotinha, aí o Gil já se mandava ele, calma, calma. Aí então, ele aguardava o momento, ele sabia a hora certa de soltar essa bola. Quantas vezes o Búfalo Gil, o Gil já se mandava, o Gerson, calma, espera, porra, espera, não é agora não. Daqui a pouco ele metia, saía na cara do gol e fazia o gol. Então o Gerson foi fenomenal. E na Copa do Mundo ele deu um espaço para o Jairzinho, coisa assim impressionante, né? Contra a Tchecoslováquia, no peito do Jairzinho, lá de trás. E o Tostão também fez assistências maravilosas. O gol contra a Inglaterra foi um gol antológico, né? Ele passa a bola nas pernas do Bob Moore, que era um dos maiores zagueiros do mundo, dribla 2, 3 e dá para o Pelé, e o Pelé só encosta para o Jairzinho terminar. Então foi uma jogada linda. O gol que o Claude bate, o Tostão sai da área, leva o atacante, leva o defensor para lá, então o Clodoaldo entra naquele buraco, ele mete na conta certinho. Então o Tostão foi fundamental. E quando apertava aqui atrás, dava nele lá na frente, a bola ficava, segurava, dava tempo para os meias chegarem, para o Gerson chegar, para o Clodoaldo chegar, para o Rivelino chegar, que a bola no pé dele, ele ficava com ela e segurava. Ele e o Pelé, uma dupla. Já pensou uma dupla Pelé e Tostão, cara? 2 gênios do futebol? O peso que verdade. O adversário, mano. 94 fomos campeões do mundo, Parreira e Zagallo. Como é que foi essa tabelinha de vocês dois para a conquista da Copa do Mundo em 94? O Zagallo, eu falei, 94 eram de 70 para lá, eram 24 anos, né? O Zagallo se tornou um amigo, trabalhamos juntos no Fluminense, trabalhamos juntos na seleção, e em 70, na Copa de 74, eu também trabalhei com o Zagallo, nós fizemos 2 Copas juntos, eu como preparador físico, assistente e observador, foi 70 e 74. E depois fomos juntos para o Kuwait, ficamos lá uma temporada, ele voltou, eu continuei por lá, e a gente sempre foi amigo, sempre manteve contato. E quando o Ricardo Teixeira me convidou para ser o treinador em 91, eu me lembro, foi um papo de 3 horas e tal, eu era técnico do Bragantino, o Bragantino tinha disputado a final do Brasileiro, estava vivendo um bom momento, meu nome estava em evidência, ele me convidou. Aí, no final, quando a gente estava indo embora, ele falou, Parreira, o que você acha da gente convidar o Zagallo? Olha só. Eu falei, presidente, para ontem, mano. Claro, quem que não quer trabalhar com você? É um privilégio, claro, com certeza. Você estar do teu lado, né, mano? Só um idiota, um cara que não tem ideia, vai dizer, não quero o Zagallo. Não, pelo amor de Deus. Quando claro, falou, claro. Presidente, para ontem. Isso é um privilégio, é uma honra você ter do teu lado um cara com a experiência do Zagallo e que é uma pessoa do bem, que só vai te ajudar, não vai querer nada. E o Zagallo ajudou muito a gente ali, dando um conselho, falando, uma observação. E os jogadores o viam como uma referência, né? Com respeito.
É um Claro. cara que tinha história. E não era uma história pequena, não, Nunes. Bicampeão como jogador, bicampeão do mundo como técnico em 70. Então, quando você Verdade, olha para aquele verdade. cara, você tem uma história, tem um respeito muito grande. É um orgulho, né? É um orgulho ter. Ali, ele ajudou muito e as coisas foram surgindo. Por exemplo, como é que funcionava? A gente estava disputando a eliminatória, o Romário, por uma série de razões, que não houve briga, mas houve um afastamento dele momentâneo, ele não estava disputando a eliminatória. Chegou o último jogo, eu vinha de Angra, da minha casa, eu ligo o rádio, porque não tinha televisão para ver, aí eu ligo o rádio, a notícia triste, terrível, né? A Bolívia acaba de se classificar. Eu falei um palavrão. Falei, caramba, tô bom pra gente. Brasil e Uruguai no Maracanã. Né? Se a Bolívia tivesse empatado, o Brasil estava classificado. Jogava a última partida classificado. O Uruguai no Maracanã, você sabe que pode acontecer tudo, né? O Uruguai é um time de história, de tradição e tal. Tirou a gente. Ganhou da gente em 50, né? No Maracanã. Nós ficamos 40 anos sem ganhar do Uruguai. Até que o Dunga foi lá e ganhou de 40 anos sem ganhar do Uruguai, em Montevidéu. Bom, aí eu vinha para casa, foram 2h30 de Angra até a minha casa aqui no Rio de Janeiro, na Barra, e eu vim pensando, eu falei, o Romário estava fora, o Bebeto estava com um problema, o Miller estava machucado. Falei, cacete, é a hora do Romário voltar. Cheguei em casa, peguei o telefone e falei, Zagallo, estou trazendo o Romário. Na hora ele Parreira, é isso mesmo. Américo, traz o... Américo, pode pegar a passagem dele. Acabou. Se contaram para você outra história, é mentira. A história foi essa, tá? A história foi legal, essa. Legal. Se contaram outra história, é mentira. Então eu cheguei em casa e falei, Zagallo, estou trazendo o Romário. Ele falou, Parreira, é a hora. Então, Américo, manda passagem para o Romário. Ele veio e o resto você sabe, né? Arrebentou com o jogo. É verdade. Arrebentou com o jogo. Uma atuação maravilhosa, brilhante. E daí para frente, ele foi muito importante na Copa do Mundo. Foi eleito o melhor jogador da Copa. Foi o artilheiro do Brasil na Copa. Foi fundamental a presença dele. Então, com certeza. Então, o Zagallo estava ali só para dar esse apoio, entende? E a gente, o Brasil jogou 4-4-2. Não, nunca eu armei um time no 4-2, foi a primeira vez. Mas são coisas que acontecem. E o treinador tem que ter essa versatilidade, estar preparado para o momento. Não é, não, meu time é dessa maneira. Eu não vi o time do Flamengo jogar ao vivo, mas eu tenho a impressão que o treinador, ele trabalhou muito com esse do Flamengo, o atual, o Domi, né? O Domenech, e eles gostam muito da Holanda do 4-3-3, né? O 4-3-3. 2 pontas abertas, um homem no meio, os 2 meias chegando e tal. Mas depende se você tem os jogadores para fazer isso, né? É verdade. Naquela ocasião, quando eu comecei o meu trabalho, em 91, nós jogávamos sem um volantão. Era Mauro, Raí e Luiz Henrique. Era um volante, que era o Mauro Silva, e 2 meias, o Raí e Luiz Henrique. E o Elivelto fazendo um quarto homem ali pela esquerda, e Miller e Bebeto. Depois chegou o Careca. E chegou um momento que a gente manteve isso aí até um ano e meio. Teve 2 jogos na Europa, um contra a Inglaterra, foi num sábado, nós empatamos de 1-1, e arranjaram um jogo contra o Milan para comemorar o tricampeonato do Milan na Itália. E o time deles era Baresi, Maldini, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, tinha mais um terceiro aí, um holandês. Era uma seleção daquelas. E o Brasil ia jogar contra o Milan lá no San Siro para comemorar o tricampeonato. E o Raí teve que retornar para São Paulo, porque o São Paulo tinha um jogo pela Libertadores, pediu a liberação, a gente não tinha como não liberar, porque naquela ocasião não tinha data FIFA, nós liberamos. Aí perdemos o Raí. Como montar o meio de campo? Eu fiquei pensando que o Dunga estava com a gente. Não tinha jogado uma partida, não tinha entrado em nenhum jogo. Eu falei, vou botar Dunga e Mauro Silva. Vou treinar aqui, fazer 2 treinos táticos, Mauro Silva, Dunga, conversei com eles gostaram da ideia, 2 homens de lado, né? Não lembro quem foi na ocasião. 2 homens de lado, ainda não era o Mazinho, jogamos com um 4-4-2. E ali foi a primeira vez que Mauro Silva e Dunga jogaram juntos. E ganhamos de 1-0. Só o Brasil. Ganhamos de 1-0. É verdade. Naquele timaço
15 dias depois, a gente jogava pela eliminatória contra a Venezuela. Foi um jogo fora, lá em, acho que foi em Caracas, não me lembro a cidade. Ganhamos de 5-1 ou 6-1. Foi o segundo jogo. Teve o terceiro, foi contra o Uruguai. Nós empatamos lá de 1-1. E pronto, e o Dunga ficou. E foi campeão do mundo. Não foi uma É decisão. verdade. Quero montar um time no 4-4-2. Teve um momento que a gente precisou fazer uma mudança. Eu fiz, ela deu certo e a gente manteve. E sorte. Porque normalmente não acontece isso, não, Nunes. O time que jogou contra o Uruguai, aquela partidaça no Maracanã, se você escolher as 10 maiores partidas da seleção brasileira na história, aquele jogo do Uruguai está inserido aí entre os 10 maiores. Foi um massacre. Um jogo que tinha 120 mil pessoas presentes, uma pressão muito grande. Se o Brasil perde o jogo, está fora da Copa. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém, mas pode acontecer. Futebol é Claro, caprichoso. claro. Então foi um massacre. Eles não deram um chute a gol, não passaram do meio do campo. Foi um negócio assim impressionante. Foi 2-0, podia ter sido 4 ou 5 pelas oportunidades perdidas. Um ano depois, na Copa, nós começamos com aquele time que iniciou contra o Uruguai. Isso é muita sorte, porque normalmente ao longo de um ano muita coisa acontece. Você é obrigado a mudar o time, jogadores caem de produção, se machucam. A gente conseguiu, um ano depois, manter o mesmo time na partida inicial me parece que foi contra a Rússia na Copa do Mundo de 94. É verdade, é verdade. E é importante, né, Parreira, você ter um líder dentro de campo, né? Que esse líder tenha o contato com o treinador que fica ali de fora, porque passa a ser o treinador dentro de campo, né? Você tem o seu líder, né? O seu capitão, que você passa a mensagem, ele ali que representa, né? A gente tinha alguns Ele jogadores te representa importantes dentro de campo. liderança, que era o próprio Raí, que era o Dunga, que sempre foi um jogador muito antenado, muito ligado nessas coisas do futebol, na parte técnica, na parte tática. Ele era um líder Exato. nato. E o Ricardo Rocha, o Ricardo Gomes, que infelizmente não pôde continuar com a gente. E esses jogadores... E tinha o Branco, que era muito equilibrado também. O Branco o Branco, mas o Branco é profissional muito sério. Todos eles, de um modo geral, né? O Jorginho, você não é campeão do mundo por acaso. Você não é verdade, é campeão por verdade. acaso. E é complicado ser campeão do mundo. Naquela ocasião, nós ficamos 24 anos e agora, Nuno, já estamos indo para 20. Não é mole. É verdade. A gente sempre tem bons jogadores, mas a Copa é muito caprichosa. Você tem que estar muito focado, tem que dar tudo certo, não pode ter um erro. É que a gente falou em 94, né? Uhum. Erro zero e eficiência máxima. Esse era o lema. Errou, É volta para verdade. casa. A gente não quer voltar. São 7 jogos, não pode errar. Errou, volta para casa. A gente não queria voltar. Então havia uma concentração muito grande para não errar. Então você tem que se preparar mentalmente também. Não é só na parte técnica, tática, física. Tem que estar mentalmente e psicologicamente preparado para enfrentar uma Copa do Mundo. Tem que estar preparado em todos os sentidos. Já está chegando o final da nossa live. O papo está tão gostoso que passa rápido, né? Nós temos 5 minutos aí para poder a gente É um prazer. esclarecer mais coisas. Foi um prazer bater papo com você, que é um ídolo Não, que a o gente... prazer é meu. A gente Prazer é meu. pelo que você fez aí no futebol brasileiro, pelo trabalho que você fez no Mengão e a torcida do Flamengo. Obrigado. Absoluta que a gente adora. Para mim é um orgulho muito grande estar batendo esse papo com você. A pessoa super inteligente, esclareceu muita coisa que você sabe que os torcedores ficam em dúvida em relação a alguns detalhezinhos do futebol. Por que o Brasil está nesse momento, passando por essa fase um pouco delicada, de quase 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Então o Brasil quer ver o Brasil sempre campeão, né? Você falava sobre os treinadores e também é uma insegurança muito grande no nosso futebol. O treinador não pode ousar. Pô. Você vê, nós estamos na 4ª rodada, já mandaram 3 treinadores embora, Nunes. Eu ia falar isso agora contigo. Então o cara não tem segurança de ousar, de fazer, não, eu vou fazer assim, dessa maneira, eu posso perder 2, 3 jogos. Gostei outro dia da atitude do diretor do Flamengo, acho que foi o Braz. Aqui é intocável, ninguém está pensando em tirar o Domenech. Ele está começando um trabalho, mano. Você não pode jogar, o cara não tem tempo de treinar. É só jogar. Não, é importante, Carreira. É importante, Parreira. O trabalho,
É verdade, o importante é o seguinte, ele está chegando agora no país, tem que conhecer o país, se adaptar, conhecer o Flamengo, se adaptar ao Flamengo, a filosofia de trabalho, os jogadores abraçar, ele conquistar a E a confiança, tudo cultura do isso é futebol importante. brasileiro, que não é fácil, a cultura do futebol brasileiro. Na É Europa, o verdade. cara joga no domingo, aí no máximo vai jogar na quarta, aí aquelas viagens curtinhas. Aqui você tem um jogo em Recife, em Fortaleza, depois em Porto Alegre, em Curitiba. Viajar por esse país de cima a baixo nos aviões é complicado, você não tem tempo para treinar, é o hotel, e até você implementar aquilo que você quer, os jogadores entendam. E, Nunes, não tem jogo fácil, você sabe disso. Não tem jogo Para fácil. você, para você, Parreira, qual os clubes favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro? Olha, são sempre aqueles que a gente aponta todos os anos, né? E ao longo da Aham, competição, eu acho que a competição começa a se definir do meio para frente. certo. Do meio para frente é que você vai embora. Eu lembro que eu falava com o Bernardo, o Rasma e o Marcão, que são do voleibol, são muito meus amigos, né? Às vezes, hoje são 20, 25, né? 25, né? Então, falando até os 10, 15, às vezes a gente estava perdendo o jogo. Até os 10, 15, 16, 17 e tal, né? Aí quando chega naquele momento, acabou. Aí o melhor time, que é o brasileiro, vai lá e pá, 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 e fecha o set. E o Campeonato Brasileiro, para mim, é do meio para frente. Então, agora nós temos aí favoritos. Os dois do Sul, o Grenal, temos o Atlético, um bom trabalho de início. O Flamengo, que eu ainda acredito que vai se ajustar. O Flamengo tem uma boa equipe, tem bons jogadores, o treinador vai se ajustar. O Palmeiras, que tem um elenco fabuloso. Esses, no momento, são os grandes times que são candidatos. O Vasco está fazendo um bom trabalho, mas ainda não tem um elenco que, do meio para frente, que ele possa manter esse nível durante toda a competição. Então vamos ver, do meio para frente é que a coisa se decide. Vamos ver quem consegue chegar até o meio do campeonato, se mantendo e dar arrancada final do meio para frente. Verdade. Eu quero deixar aí à sua disposição aí o seu agradecimento Não, a dizer que foi um prazer toda. muito grande, eu gostei muito. Parabéns pelo seu É, trabalho, já tinham me falado, quem tinha participado. Não, você vai é, gostar, você fica à vontade, o Nunes é um cara legal e isso aí só foi confirmado ao longo da nossa entrevista. Um parabéns para você. Agradecer a obrigado, sua irmão. senhora pela ajuda que ela me deu aí no Instagram. Claro, claro. A Ah, mas Cassandra, obrigado, se não fosse obrigado. ela, se não Caçan. fosse ela, a entrevista não teria saído. Obrigado, Eu, Cassandra. eu, eu tava esperando a sua netinha organizar tudo para você também. Obrigado, Mas foi obrigado. legal. Um Eu abração e fiquei muito sucesso. Vou feliz. acompanhar agora, tá? Parabéns. Obrigado, irmão. Eu fiquei muito feliz de revê-lo com saúde, se cuida. Nós estamos passando por um momento muito difícil e é importante todo mundo se cuidar, usar máscara, usar álcool gel e que Deus te Exatamente. abençoe. Uma Muito cidade muito obrigado por tudo complicada. mesmo. Eu só saio para visitar Tá? meus netos. Vou lá visitar, dar um cheirinho e volto. Mais nada. Obrigado, Parreira. Fica com Um abraço, Deus. Luz, um abraço. Saúde. Obrigadão. Se cuidem. Deus te abençoe aí. Falou, igualmente. Obrigado.